Que Jesus nos abençoe, nos devolva a sua paz. Sem sombra de dúvida, uma das invenções mais importantes do homem foi as lentes. Através das lentes, com as pesquisas, nós descobrimos o microscópio. E com o microscópio nós descobrimos o mundo visível. O mundo que os nossos olhos nus não conseguem perceber. Foi com o microscópio que nós conseguimos ver as células do nosso corpo. Foi com o microscópio que nós conseguimos ver seres que causavam doenças, enfermidades em nós e que antes não sabíamos a causa. Mas foi também Allan Kardec, a partir de 1857, que descobriu o mundo novo. Usando a mediunidade, Allan Kardec descobre o mundo dos espíritos. Allan Kardec descobre um mundo de criaturas que ao olho nu, que com os olhos físicos não conseguimos perceber. Assim como antes das lentes, não conseguimos ver os vírus, as bactérias, os fungos, esses organismos invisíveis aos nossos olhos, que nos causavam doenças, enfermidades, também. Antes de Kardec, muitas enfermidades, muitas dificuldades a nível psíquico. Não tinha respostas, porque nós não sabíamos antes de Kardec. A causa invisível, a intervenção dessas mentes invisíveis na mente dos encarnados. É dessa forma que, na doutrina espírita, esse tema é um tema, às vezes, pouco falado na doutrina espírita, mas que, para mim, ou para nós que estudamos, ou para as pessoas que estudam, participam de estudos, seja um dos temas mais importantes na doutrina espírita, da obsessão. Mas quando nós falamos de obsessão, nós logo conectamos o pensamento com entidades que foram criadas para poder atazanar a nossa vida. Entidades que foram criadas para poder causar desconforto em nossas vidas. Ainda está em nossa mente o atavismo, a ideia arcaica que nós trouxemos de outras religiões, do demônio, do Satanás, do capeta, dessas entidades que foram criadas para poder influenciar a criatura humana. Então, antes de nós sermos espíritas, quando nós tínhamos uma dificuldade, logo, quando nós queríamos sair da dificuldade, dos vícios, logo a gente falava, Satanás não me deixa sair. Eu quero deixar de fumar, mas Satanás não deixa. Eu quero deixar de tomar a birita, mas o Satanás não deixa. E quando nós chegamos à doutrina espírita, se nós não temos cuidado, nós podemos mudar a nomenclatura. Nós podemos ver os obsessores como demônios, como Satanás, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós vamos pegar o livro pouco conhecido por nós espíritas, o livro dos médiuns, o livro que deveria ser conhecido por todo espírita, ou seja, toda codificação deveríamos conhecer. Mas o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, são livros de cabeceira. São livros que deveríamos debruçar diariamente, alguns minutos, para podermos meditar nesses livros. O livro dos médiuns é um livro pouco lido, porque as pessoas têm medo de ler o livro dos médiuns. Porque se eu ler o livro dos médiuns, eu vou abrir a mediunidade.
Eu não sei onde que arrumaram isso. Se eu ler o livro dos médios, eu vou começar a ver espírito. Eu não sei onde arrumou isso. E nós temos essa ideia arcaica que nós trazemos. Criamos essa desculpa de que se lê o livro dos médios, nós logo vamos exacerbar em nós a mediunidade. Isso é mentira. Não tem nada a ver. Se viemos com a mediunidade, não importa se você lê ou não lê o livro dos espíritos, ela vai aparecer. E às vezes aparece uma pessoa que é católica, num protestante, num ateu, numa toa, e logo depois vai buscar o doutrina espírita para poder entender a mediunidade. Logo, quando nós pegamos essa obra fantástica que é o Livro dos Médiuns, uma obra que seria obrigado nós lermos, nós estudarmos nas casas espíritas, porque muita casa espírita tem problema na área de mediunidade, porque não lê o Livro dos Médiuns, não estuda o Livro dos Médiuns. E tendo problema na área da mediunidade, logo surgem as obsessões coletivas, as obsessões de espíritos pseudo-sábios, que vão tomando conta, pouco a pouco, da casa espírita. O Livro dos Médiuns, a primeira parte, o primeiro capítulo, vai ter um capítulo fantástico. O capítulo é Há Espíritos? Olha que fantástico o capítulo. Há Espíritos? É uma pergunta o capítulo. E nesse capítulo, Allan Kardec vai mostrar que os espíritos existem. Mas nós ainda pensamos que os espíritos são seres à parte da criação. Deus criou os espíritos, nós somos os encarnados. Mas quando Allan Kardec vai desdobrando esse capítulo, nós vamos entender que os espíritos são as inteligências desencarnadas. Você é uma inteligência encarnada. Logo, quando você perde o corpo, quando você bate as botas, passa para o outro lado, você se torna espírito do outro lado. Nesse momento, nós estamos vendo aqui alguns 40 pessoas encarnadas, mas a multidão de desencarnados talvez triplica ou 10 vezes mais a multidão de desencarnados aqui entre nós. Mas nós não conseguimos ver essa multidão aqui entre nós. Mas aqui estão os trabalhadores, os que estão na proteção para que espíritos ignorantes, espíritos muito perversos, não adentrem esse lar. Aqui nós temos os que vão orientar o palestrante. Aqui os que estão retirando energia de alguns que estão um pouquinho melhor e colocando em pessoas que estão um pouquinho mais difíceis. Aqui são espíritos que estão recebendo, espíritos obsessores que nos acompanham. Eles são recolhidos. Eles são recolhidos e nós vamos assistir a palestra mais tranquilos. Aqui estão os espíritos protetores que ficam lá na porta e alguns obsessores que acompanham o pessoal lá fora, gente, não conseguem entrar aqui nessa sala. Mas logo depois, quando a gente sai lá, ele está esperando a gente do outro lado. Às vezes no carro com o rio ligado. Ou então com ar-condicionado. Se a gente não abre o olho, né? Eles existem. Mas nós não conseguimos ver. Do mesmo jeito, se você vai deitar na sua cama, você vê aquela cama fofinha, maravilhosa. Na sua cama tem várias entidades que dormem contigo. Vários micro-organismos que dormem contigo, que os seus olhos físicos não conseguem ver. Quando você vai apertar a mão de alguém que entrou no banheiro, se você tivesse o olho microscópico, você via as entidades que estavam na mão da pessoa. Quando você vai beijar alguém, os lábios da pessoa podem estar também por seres que os seus olhos não conseguem ver. Nossos olhos não conseguem ver essas criaturas. Mas alguém vai falar que o vírus não existe. Fica lá fora alguns minutos, sem roupa, tomando água gelada por alguns minutos, para você ver se daqui 2 semanas o que vai acontecer com você, talvez 2 dias. Dependendo do seu sistema imunológico. A gripe aparece. Então o vírus existe porque nós vemos o efeito do vírus, que é a enfermidade. Os espíritos existem? Existem. Porque nós vemos o efeito dessas entidades em nós. Tanto para o bem, gente. Vamos começar falando do bem. Quantos são os espíritos que nos protegem? Quantas vezes que no domingo a gente pensa que ficar dormindo em casa e os espíritos quase que amarram a gente e traz para aqui. São muitas vezes. A gente olha para aquela cama maravilhosa, fofinha. A gente olha para aquele programa Faustão, que já está quase 4 horas de Faustão. Eu não sei como é que é isso é obsessão.
4 horas de Faustão. Na minha época, que eu acho que já mudou, que não sei, não assistia a televisão brasileira nunca mais. Na minha época, o Silvio Santos o dia todo. Imagina, 12 horas de obsessão de Silvio Santos. E tinha gente que ficava. Então, quando dá aquele domingo, a gente fica na cama, mas será que eu vou? Não vou? Os espíritos quase que tiram, que arranca a gente da cama e traz. A gente não percebe isso. A gente não percebe como as coisas começam a dar. Quando tudo começa a dar bem em nossa vida. Aquela pessoa, aquelas amizades, a tranquilidade íntima começa a surgir. Eu começo a dormir melhor, ter menos ansiedade. A gente percebe. É as minhas orações. É a água purificada que eu estou bebendo. Ninguém fala que é os espíritos iluminados que estão na nossa vida. Mas, quando as coisas começam a dar errado, a gente tem que colocar a culpa em alguém. E a gente coloca a culpa em quem? No obsessor. Tudo está dando mal na minha vida. É um obsessor. Eu não consigo ir no centro, é um obsessor. Eu não consigo arrumar um trabalho, é um obsessor. Eu não consigo casar, é um obsessor. Eu não consigo ir para o Brasil, eu não consigo conseguir brincar, é um obsessor. Eu não consigo ir se a gente fica deitado na nossa zona de conforto junto com o obsessor. Então é mais fácil. Então, quando tudo dá bom na nossa vida, a gente não fala que são os espíritos, bons espíritos que estão na nossa vida. Mas quando tudo começa a dar errado, a gente fala rápido, são as obsessões. Sabe por quê? A gente mudou o nome de demônio para obsessor. Quem são os obsessores? Há um livro que quem tiver caneta, anote, quem não tiver, anote na mente. O livro se chama Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schroeder. Desobsessão e Obsessão. Esse livro é um livro que nós devemos ler, analisar, reavaliar várias vezes. É um livro fantástico. Um livro simples de ler, muito simples para ler. Nesse livro, ela vai falar como que os espíritos, quem são os espíritos obsessores? Ela vai dizer que os espíritos obsessores são criaturas infelizes. São criaturas que odiavam aqui na Terra. Passa para o outro lado odiando e continua odiando. São criaturas que tinham vícios aqui na Terra. Passa para o outro lado e continua com vício. Então, ela resume, são criaturas infelizes. São criaturas que, às vezes, têm inveja dos nossos momentos felizes. Têm inveja dos nossos momentos de harmonia e eles querem atrapalhar o nosso momento de harmonia. Mas, em resumo, quem são os obsessores? Somos nós desencarnados. Se eu guardo aquele rancor, aquele ódio com todo o coração do Hércules, ao passar para o outro lado, adivinha o que vai acontecer? Esse ódio não vai se dissolver no meu coração. Eu não vou virar anjo do outro lado, a gente pensa que é assim. Então, se fulano morreu, está em paz lá do outro lado. Agora está em paz. E eu fico olhando, será que está mesmo? Com o ódio que tinha? Eu guardando o ódio do Hércules, passando para o outro lado, eu vou estar em paz do outro lado? Eu não. Eu vou buscar o Hércules aonde ele estiver. Aonde ele estiver, eu vou buscar. Então, o obsessor é um espírito infeliz. O obsessor é um espírito inferior, porque não há obsessão de espírito superior. A obsessão é a persistência. O espírito vai persistindo em uma ideia na nossa mente. Espírito bom não persiste ideia na nossa mente. Eles deixam o nosso livre-arbítrio. Eles nos inspiram. Vamos, centro. Vamos, centro. Eu não vou. Eu vou ficar assistindo minha novela. E eles saem. Recua. Respeita o nosso livre-arbítrio. Enquanto que o espírito infeliz, o espírito obsessor, ele continua martelando a ideia. Então, ele vai dizer como se dá esse envolvimento, como que se dá essa aproximação desses espíritos. Como é que funciona isso? Meus irmãos, nós vivemos numa Terra que são cerca de 7, quase que 8 bilhões agora de encarnados, né? Os espíritos vão dizer que a população de desencarnados chega a ser 3 vezes maior ou 2 vezes maior de desencarnados.
Imagina uma população aqui de 7 bilhões de espíritos encarnados. Do outro lado vai ter mais 21 bilhões de espíritos encarnados. Desses 21 bilhões, nós podemos, vamos colocar números altos, 5 bilhões, são espíritos superiores, espíritos que trabalham, espíritos que estão guiando, e os outros 16 bilhões são espíritos que pensam como nós. Imagina como nós estamos, a influência, como nós vivemos a todo momento sobre essa influência desses espíritos. Quando a gente vai ler o livro Mensageiros, André Luiz vai dizer que o umbral começa na Terra. Quando ele vai chegando, ele vai vendo aquela escuridão na Terra, aquela neblina, aquela escuridão envolvendo a Terra. Mas o que é isso? E aí os espíritos vão explicando que o umbral é a exteriorização do psiquismo de quem está encarnado e de quem está desencarnado. Encarnado e desencarnado. A pessoa que está no corpo e a pessoa que está no outro lado sem um corpo físico, o espírito. Então nós vivemos sob essa influência 24 horas, porque quando a gente dorme também, a gente vai continuar pensando, agindo. Surge uma coisa que ela vai falar que se chama afinidade, sintonia. O nosso pensamento, meus irmãos, é como um imã. Imagina um imã. Um imã, quando você coloca um imã perto de alguns pedaços de metal, o que o imã faz? Atrai os pedaços de metal. O pensamento é do mesmo jeito. Quando você pensa, automaticamente você atrai para próximo de ti aquilo que você está pensando. Se nós estamos pensando bem, automaticamente nós atraímos. Esse imã atrai para próximo de nós entidades que estão pensando na mesma vibração. Eu quero perdoar o Hércules. Eu quero perdoar o Hércules. Desculpa o seu nome, viu? Eu quero perdoar o Hércules. Eu quero perdoar o Hércules. Entidades iluminadas. O meu anjo guardião vai aproximar de mim, vai me envolver e vai me ajudar nesse processo do perdão. Vai doutrinar deles aí. Exato. Mas se eu continuo com o meu ódio, aquele ódio do coração, e emito para o ar o pensamento, quais são as entidades que vão estar próximas de mim? Entidades que estão no mesmo teor vibratório. O mesmo teor vibratório, gente. Que é a sintonia. Que é a afinidade. Nós chegamos num ambiente, por exemplo. Nós chegamos num lugar, uma festa. E lá nós não conhecemos ninguém. E aí tem uma mesa que está todo mundo lá bebendo. Aquela mesa. Mas tem uma mesa lá que está todo mundo sorrindo e está bebendo. Tem outra. Aí de repente a gente vê um monte de louquinho, o pessoal lá gritando e não está bebendo na instalação espírita. Não está bebendo, está pulando para todo lado. Automaticamente o que a gente faz? A gente anda as mesas tudo e procura o lugar onde nós estamos sintonizados. Com as pessoas que nós estamos sintonizadas. Mas se nós chegamos, se a gente gosta mesmo da bebida, se a gente quer, a gente veio mesmo para hoje, para gozar a vida, a gente vê, a gente nunca viu a pessoa na vida. Como é que tá, fulano? E aí, ufa! E ali já sentamos, ali já afinamos. Chegamos para o trabalho, vamos para o trabalho. E tem aquela pessoa que fala bastante anedota. Ela busca aquele que gosta. A pessoa que não gosta, automaticamente a pessoa não vai. Vibração. É pensamento. Se você faz muita fofoca, as pessoas que fazem fofoca vão aproximar de você. É atração. Se você não faz fofoca, a pessoa vem uma vez e não sai mais. Aqui não dá, não. É a lei da afinidade. Assim funciona o processo dos espíritos. Nós atraímos os espíritos pelo pensamento, não é pelas palavras. Antes a gente achava que tinha que colocar uma corrente no pescoço para se proteger dos espíritos. Eu andava com um no bolso, quando eu era católico, um no bolso, outro no bolso para se proteger. E saía das festas meio daquele jeito para se proteger, se protegendo, os espíritos me protegendo. Os anjos me protegendo. E na doutrina espírita nós entendemos que não há isso, não existe roupa branca, roupa azul.
Colocar o cabelo desse jeito, aquele outro. Existe o quê? Pensamento. O que você pensa? Como você pensa? Lá fora a gente faz. Diga com quem tu andas, que eu direi que tu és. Na doutrina espírita a gente faz assim. Diga o que tu pensas, que eu direi com quem estás se afinando. Fácil. E não é fácil, meus irmãos, pensar 24 horas bem, não é fácil. Nós sabemos. Mas no nosso nível, nós vamos ficar 24 horas pensando em São Francisco de Assis, com o Lobo, vamos ficar pensando em Chico Xavier 24 horas. Não existe isso, não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando aqui de altos e baixos, de sintonia. Onde que nós estamos mais? Em cima ou embaixo? Qual é a quantidade de pensamento? Durante o dia, vamos supor que durante o dia a gente pensa 1000 pensamentos. É um número baixo, gente. 1000 pensamentos. Desses 1000 pensamentos, 800 pensamentos é pensamento ruim. 200 é alguns pensamentos bons. Com quem eu estou sintonizado, gente? Com quem está pensando 800. O que eu penso durante o dia? Quais são os meus pensamentos durante o dia? Vai atrair essas entidades para próximo de mim? Então é assim que a Sueli Caldas Schutter vai falar. Da sintonia. Então o espírito, ele vai chegar e ele vai jogar a ideia em nossa mente. Ele vai jogar a ideia em nossa mente. Se nós estamos vigilantes, se nós estamos participando de estudos, se nós estamos orando, se nós estamos tentando ser uma pessoa melhor, automaticamente você capta a mensagem. Como? Eu pensar mal da Débora? Por quê? A Débora não fez mal. Por que eu tenho que pensar mal da Débora? Esse pensamento não é meu. Logo, se não é meu, não pode ser um pensamento bom. Não pode ser um pensamento bom. Se não é um pensamento bom, não pode ser um pensamento de um bom espírito. Tá vendo, gente? Olha como é fácil. Selecionar o que a gente pensa. Analisar o que a gente pensa. Que Allan Kardec vai chamar isso de obsessão simples. O espírito vem e joga a ideia. O espírito vem e joga a ideia. O espírito vem e vai jogar a ideia. O espírito vem e vai jogando a ideia. Às vezes nós caímos na ideia deles. Nós aceitamos a ideia deles. Ficamos por alguns minutos ali, fazemos por alguma coisa e de repente a gente faz o quê? A gente sai. Obsessão simples. Eu não fiquei ligado. Eu descobri. Não estava me fazendo bem. Se não estava fazendo bem, por que eu vou ficar com isso? É uma obsessão simples. Esse envolvimento que os espíritos estão fazendo. Então, o espírito ele vai chegando pouco a pouco e vai lançando a ideia. Vai lançando, vai jogando a ideia, jogando a ideia. Fixar uma ideia em nossa mente. Então, tenha cuidado. Quando começar a surgir uma ideia fixa em sua mente, abre os olhos. Se nós não conseguimos sair sozinhos dessa ideia fixa, busque uma ajuda na casa espírita. Diálogo, o passe. Intensifica o passe. Intensifica os estudos. Intensifica o evangelho no lar em casa. Ideia fixa. Aquelas ideias fixas. Você está 3 horas da manhã e surge aquela ideia na sua mente. Eu vou perder o trabalho. E não tem nada a ver. Você vai perder esse trabalho. Você vai perder esse trabalho. E aí, na noite seguinte, volta a ideia do mesmo jeito. Você vai perder o trabalho. Tem alguma coisa errada. Uma ideia fixa. Um bom espírito iria te acordar 3 horas da manhã para te falar que você vai perder o trabalho? Pode saber que não é um bom espírito. Se não é um bom espírito, o que, é que a gente faz? A gente muda a sintonia. É como se a gente tivesse, gente, com rádio. Nós estamos com rádio e nós colocamos a sintonia do rádio. Eu quero ouvir rock and roll. Eu coloco naquela sintonia do rock and roll. Eu quero ouvir música clássica, do música clássica. Eu quero ouvir a música pop. Eu vou colocar a música pop. Na mente é do mesmo jeito. Nós temos uma sintonia. Nós sintonizamos a nossa mente com quem nós queremos ligar o pensamento. Só que como nós somos estudantes da doutrina espírita, logo quando esses pensamentos vêm, nós identificamos que não é um pensamento de um bom espírito. Um bom espírito vai chegar e falar para mim, bem de leve, você está indo muito no centro. Você está indo muito no centro. 3 vezes você está indo no centro? Você está virando uma beata, um beato.
Vai só uma vez só, ou duas vezes, vai duas vezes no centro. Já está ótimo para você ir duas vezes no centro. Eu digo para você, Jona Dinheiro já falar isso com você, gente? Bezerra de Mineiro vai chegar para você para falar que você diminuiu os seus dias de ir no centro? Ou então falar, o que você está fazendo? O que você está fazendo visitar aqueles velhos, aquelas pessoas com mau cheiro? Você tem problema emocional, você vai sair de lá pior. Um bom espírito vai falar isso com a gente? Não é bom espírito. Essas ideias vão surgindo dentro de nós. Essas ideias vão surgindo na nossa mente. É os espíritos querendo o quê? Entrar na nossa mente. Mas quem é que tem a chave da nossa mente? Somos nós. Nós temos a chave da nossa mente. Que maravilha, não é, gente? Todo mundo aqui, eu creio que tem uma chave no bolso aqui, não tem? Graças a Deus, né? Se pagou o aluguel certinho. Todo mundo aqui tem uma chave no bolso. A hora que nós saímos daqui, nós vamos direto para a nossa casa, abrir a nossa casa, entrar e ficar tranquilos lá. Agora imagina se você chegasse agora ali vamos chegar ali na Fast Street e colocasse a sua chave lá e colocasse um cartaz escrito a minha casa é na rua tal, e lá tem uma televisão, tem isso, quem quiser ir lá está aqui da chave. Aqui em Newark. Quando nós chegássemos em casa, o que iria acontecer, gente? Só teria o colchão, né? Porque, e olha lá, né? Será que vai ganhar o colchão? Porque a gente deu a nossa chave para qualquer um. Não acontece isso com a nossa vida, gente? A gente pega a nossa chave e dá para qualquer outra pessoa? A gente pega a nossa chave e dá para essas entidades espirituais? Tem pessoas que não têm resistência nenhuma mental quando essas entidades aparecem. Porque ela já não sabe o que é dela e o que é dos espíritos. As entidades chegam e mandam o pensamento e ela faz aquela coisa, fala assim, eu falo o que vem na minha boca. Eu falo o que vem na minha boca. Os espíritos vêm e começam a lançar as ideias. E aí, quando os espíritos tomam conta, lança a ideia, instalou. O parasita foi instalado. A ideia foi instalada. Agora, o espírito começa, pouco a pouco, a trabalhar essa ideia dentro da nossa mente. Vai trabalhando, pouco a pouco, a ideia dentro da nossa mente. Primeiro, ele buscou algo em nós. Ele buscou algo em nós, uma brecha psíquica. Ele buscou algo em nós que todos nós temos, que chama inferioridade. Vícios. Que todos nós temos. E como, às vezes, o espírito conhece a gente mais do que nós mesmos, ele vai naquele vício que eu tenho. Ele vai naquele vício que eu tenho e começa a fazer o processo. E agora começa pouco a pouco a ampliar. E, de repente, ele começa a envolver a pessoa. Vai envolvendo a pessoa, tomando conta do psiquismo da pessoa, vai tomando conta do psiquismo da pessoa, ao ponto de chegar na hipnose. No processo da hipnose, a Sueli Caldas vai falar que é o processo que vai levar à subjugação ou à possessão. Em que o espírito passa a comandar o encarnado mentalmente. O espírito passa agora a agir o corpo como se fosse o dono do corpo. Ele não está dentro do corpo como muitas pessoas pensam. O pessoal chega na casa e diz, você pode me tirar esse encosto? Estou com um encosto dentro de mim. Está aqui do lado esquerdo, me entra assim. Estou com um encosto para desse lado, eu sinto para desse lado. O espírito não entra no corpo de ninguém. É uma dominação mental. É mente desencarnada com mente encarnada. Perispírito de desencarnado com perispírito de encarnado. Se unem. E esse desencarnado passa a emitir as ordens para o encarnado aqui. E aí nós vemos os casos de loucura. Os casos de loucura que não são a loucura, não é a loucura tradicional daqueles espíritos que já reencarnam com a deficiência no cérebro. Mas é a dominação mental de uma entidade do outro lado dominando esse que está encarnado.
através do processo da hipnose. O espírito encarnado perde a lucidez. Entre aspas, ele perde o livre-arbítrio. O espírito faz o que quer com ele. Se é uma pessoa que usa o álcool, por exemplo, o espírito vai influenciar a pessoa para usar bastante álcool. Quanto mais álcool a pessoa usar, mais ele vai influenciar a pessoa para usar, porque ele está absorvendo o álcool junto com a pessoa. A droga do mesmo jeito. A sexolatria, o sexo do mesmo jeito. Interessante, gente, isso. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar sobre isso, dessa parasitose, do vampirismo. E ele compara essa parasitose com os parasitas. Parasitas, simbiose, os parasitas que sugam a energia. Por exemplo, os parasitas ectoparasitas que sugam as energias. O sangue, por exemplo, o piolho é um ectoparasita. O carrapato. E tem o endoparasita, que são os parasitas que vivem dentro. A xistose, aqueles vermes que ficam dentro da nossa barriguinha, que a gente antes sabe, que ficam sugando as nossas energias do corpo físico. Assim também essas entidades são parasitas que sugam as nossas energias. As nossas energias vitais. Então, a Sueli Caldas Schulte vai falar que a causa da obsessão tem 3 causas da obsessão. Ela vai dizer que tem a causa da obsessão, a causa kármica da obsessão. Interessante. Ela vai dizer que todos nós somos espíritos que vivemos em outras encarnações. Se nós vivemos em outras encarnações, nós tivemos em outras encarnações pessoas que nós fizemos o mal ou que nos fizeram mal. Essa pessoa que nós fizemos o mal, o que acontece? Nós desencarnamos, os dois vão para o mundo espiritual, e logo um reencarna. Se eu fico no mundo espiritual, eu vou buscar a pessoa que está aqui na Terra encarnada. Mas como que esse espírito consegue encontrar essa pessoa num corpo diferente? Não é interessante isso? E às vezes na reencarnação a gente muda de sexo. Nós éramos Maria na reencarnação passada e agora a gente volta com João. Tem muito machista, tem que ter cuidado, viu? Pode voltar na outra reencarnação como mulher. E acha que é machista agora que mulher. E volta. E a mulher, que era o homem, agora volta revertido. Então, o que acontece? O espírito capta a vibração do encarnado pela culpa. Pela sintonia do débito que um tem para o outro. Aquele ato de errado que nós fizemos, às vezes a gente faz uma coisa errada, ninguém fica sabendo, não precisa. Só nós. Nós vamos para o mundo espiritual com isso, com essa coisa dentro de nós, com esse mal-estar dentro de nós. Não precisa mais nada. O que acontece? Essa culpa atrai essas entidades para próximo de nós. Outra causa que ela vai falar, a causa moral. Como ela vai dizer que como nós somos espíritos que desencarnamos e continuamos vivendo a vida mental do outro lado, se nós vivemos uma vida mental aqui na Terra desequilibrada, buscando vícios, chegando do outro lado, essas entidades, seu corpo, continuam buscando os mesmos vícios. Então, se eu aqui na Terra, eu gostava do vício do álcool, desencarno, vou para o mundo espiritual, eu já não tenho mais o corpo, como é que eu vou fazer para mim agora ter esse álcool? Eu vou buscar alguém que usa o álcool. Ah, mas eu só uso álcool no Happy Friday. Happy Friday, não? No Happy Day, que eu não sei mais qual é o negócio. Happy Hour. Então você tem um amigo no Happy Hour, né? Você tem um amigo espiritual no Happy Hour. Tem um amigo que diz, mas Manuel, na hora que eu faço a minha caipirinha, joga o frutificário dentro. Aí vale. Bora para você daqui dentro. Na hora que nós estamos utilizando do álcool, isso não é ideia da minha cabeça.
Quando a gente vai ver as obras de André Luiz, lá nós vamos encontrar os casos, vários casos das entidades que usam as pessoas que bebem, que usam as pessoas que usam o álcool. Na hora que a pessoa joga aquela 51 que queima até o perispírito, que tem vai descendo, queimando. Naquele momento, o espírito está bebendo aquela cachaça junto com ele. Lá no interior, o pessoal fala, vou beber esse tempo santo. A gente jogava assim. E aí tem o santo mesmo da gente. Você está jogando com o espírito que está próximo de ti. Em um dos livros da André Luiz, conta o caso de um homem que ele tinha o vício do álcool. Usava muito álcool. E a espiritualidade, através da intercessão de outros espíritos por oração, resolveu ajudar essa criatura. Ajudou essa criatura e tirou ela de perto daquelas criaturas que estavam influenciando. Passou-se algum tempo, ele voltou de novo a beber. Voltou a beber. E a espiritualidade, os espíritos ficavam sabendo, fulano voltou a beber. E eu fico pensando, nós lá. Os espíritos falam, Manuel não está indo sempre. E aí o sinal de emergência, ali lá, né? Vamos ajudar. E eles foram, então, ajudar essa criatura pela segunda vez. E quando chegou no local onde estava essa criatura, eles começam a descrever, era um bar. E lá nesse bar, as pessoas estavam dançando, e cada um usando álcool. Então ele vai descrever, quando a pessoa estava virando o álcool, junto com a pessoa, tinha espíritos abraçados, como se fossem povos. Abraçados e ali sugando a energia do álcool, e junto com a energia do álcool, também vai o nosso fluido vital. O que é o fluido vital? É uma energia, gente. Essa energia, esse fluido que dá vitalidade para a célula do nosso corpo. Quando a gente reencarna e tem um corpo, todas as nossas células ficam com essa energia para a gente poder viver aqui. 70 anos, 80 anos. E aí, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, a gente não vai perdendo a cor do cabelo, a gente vai perdendo a pele, começa a ficar um pouquinho mais escura, vamos perdendo o fluido vital, as células estão diminuindo a energia. Porque nós estamos ficando mais velhos. Mas só que quando a gente usa a bebida, por exemplo, nós desgastamos esse fluido vital antes. Então eu ia morrer com 70 anos, eu invento beber aquela 51 que é até o perispírito, e bebo, eu queimo o meu fluido vital e desencarno com 40, e chegando no mundo espiritual, o que eu sou? Suicida indireto. Quem se lembra de André Luiz no mundo espiritual, considerado como suicida, mas eu não matei ninguém, eu não matei? Como é que eu sou suicida? Ele usava algumas substâncias. Ele desencarnou antes da hora. Então, nesse livro nosso lá, os espíritos vão dizer que a maioria de nós na Terra desencarnamos antes da hora. Desencarnamos precocemente. Porque desperdiçamos o nosso fluido vital, não só com bebida, com cigarro e com sexo, mas com um ódio, mas com depressão, mas com muito pessimismo, mas com muito falar da vida dos outros. Tudo isso desgasta o nosso fluido vital. Do mesmo jeito que se a gente pensa no bem, se a gente faz o bem, se a gente quer promover o bem, nós aumentamos também esse fluido vital. Nós temos moratórias. A gente ia desencarnar com 60, se fica lá, que vai dar mais trabalho, fica lá. Deixa esse trem lá. Deixa trabalhando lá. Deixa quieto trabalhando, tá lá trabalhando em núcleo, lá no centro, lá, cérebro, deixa trabalhando lá. Não vem, não manda para cá agora, não. E a gente tem as moratórias. Dá mais 5 anos para ele. E aí termina os 5 anos, a gente trabalha mais, e dá comida para um, comida para outro. E chegou no tempo, não, dá mais 5 anos para cá agora, não. O bem que a gente faz. Mas também, se a gente desperdiça essa oportunidade reencarnatória, nós voltamos mais cedo. E voltamos como suicidas indiretos. E como suicida indireto, nós chegamos no mundo espiritual com muita culpa. Chegamos no mundo espiritual com aquela vontade, meu Deus, com aquela coisa na cabeça, meu Deus, como que eu perdi essa oportunidade? Não nós aqui junto, o pessoal que não veio hoje, viu? Como que eu perdi essa oportunidade fantástica de estar trabalhando na doutrina espírita, de estar divulgando o espiritismo para os americanos? Como é que eu perdi essa oportunidade? A influência moral,
a influência kármica. E ela vai falar da falta do bem. A falta do bem. Não fazer o bem. Não basta, gente. Não basta só não fazer o mal. Quando a gente vai ver, eu não sei se os amigos estudaram aqui a classificação dos espíritos, tem uma classificação dos espíritos inferiores, imperfeitos, neutros, espíritos neutros. E nós chegamos à conclusão no nosso estudo que é a classe mais perigosa que tem essa, o neutro. É o que não faz o bem e tampouco faz o mal. Ele fica em casa vendo o circo pegar fogo. Eu estou com a minha televisão aqui, 65 polegadas, 80 polegadas, né? Eu estou com a minha televisão de 80 polegadas, o meu time ganhou o campeonato mundial, o meu time ganhou isso, eu estou aqui, eu estou com a minha pipoca aqui, estou com o meu refrigerante aqui, que se dá no mundo. Estou pagando as minhas contas. Não preciso de ninguém, é assim que eles falam. Não preciso de ninguém, assim, chega para abaixar o dedo. E não preciso mesmo. É esse que precisa de mim, eu também não ajudo ninguém. E principalmente brasileiro. Brasileiro não presta. Quantos que a gente já ouviu falar isso, gente? Espíritos neutros. Não faz o bem, não faz o mal, mas nem tão pouco faz o bem. Eu conheci uma pessoa que desencarnou há pouco tempo, e quando eu ia falar com ele o que eu fazia, e eu falava que não recebia nada por isso, eu falava que eu pagava era muito ainda. Porque assim, quanto mais a gente trabalha, mais dinheiro a gente dá para o centro. É o contrário. E aí um amigo falou, não, mas por que é isso? Eu disse, mas simplesmente é porque em outras reencarnações a gente tirou muito pouco. Agora a gente tem que fazer palestra, pagar mais dinheiro e ainda ser criticado. Que é assim. Não é assim, gente? E quando a gente desvia um pouquinho, já tem a cova aberta para jogar a gente dentro. Com a pá. É assim que acontece. É o espírito neutro, não faz o bem, não faz o mal, mas depois faz o bem. O centro espírita que eu participo está assim de espírito daqui, não, gente. O centro espírita que eu participo está assim de espírito neutro. Os outros estão assim de espírito. A gente conhece muito espírita neutro. Só vem no centro tomar o passo, tomar frutificado para casa e não quer saber de ninguém, de nada. Como é que paga essa luz aqui? Como é que paga esse aluguel? Como é que abre essa porta? Quem é que abre essa porta? Ninguém sabe. É alguém que paga isso aqui tudo. Certa vez alguém me perguntou, como é que vocês pagam as coisas aqui? Eu digo, é muito simples. A gente tem uma reunião de materialização aqui. Na quarta-feira a gente materializa o aluguel. É o dia mais forte, porque é o dia de pagar quase que $3.000, então vem todos os médicos, fica todo mundo quase que sai daqui, tá todo mundo sem energia. E não é que a pessoa acreditou nisso? O espírito neutro. O espírito neutro. E como nós estamos na neutralidade também, gente, no mundo espiritual também tem espíritos neutros. Espíritos encarnados que não fazem o bem, não fazem o mal, nem tampouco fazem o bem. E pode alinhar com o nosso pensamento dessa forma. E a gente fica vivendo uma sociedade como um egoísta por muitos anos. O problema da África é o problema do povo lá, não é problema meu, não. O problema do Haiti não é o problema lá do pessoal do Haiti. É o governo do Haiti, não é o problema meu. O problema é nosso. O problema moral nosso. Não é para colocar culpa aqui de ninguém, a gente sai da culpa aqui, falar que eu sou o governo lá do Haiti, não. Não é isso. O problema moral. Chico Xavier falava, enquanto a nossa despensa está lotada de comida, há muita despensa que não tem nada para comer. A gente para pensar nisso. O espírito neutro não, o espírito neutro não. Então é a obsessão. Então nós temos a obsessão, nós temos as formas de obsessão. Nós temos 5 minutos para terminar. Esse relógio é obsessão. Esse relógio é um obsessor do cara. Passou rápido demais. Nós temos as formas de obsessão.
A senhora Calda Schultz vai falar nesse livro, no capítulo 9. Ela vai dizer que existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Mas como? Um encarnado pode obsediar um espírito desencarnado? Pode. Aquele casal neutro que vive só para os dois, que está o amor da minha vida, que está o amor da minha vida. Se morrer, eu morro também junto. Se morrer, eu morro junto. Como é que vai ser a minha vida se esse homem? Como é que vai ser a minha vida se essa mulher? E aí um vai primeiro, e aí o que acontece? O que fica aqui não aguenta, gente, a perda, e começa a chamar a pessoa. Por que você foi? Nós combinamos que a gente ia junto. Por que você foi? Era para morrer quando a gente estava velho, por que você foi? Eu queria ir no seu lugar. Mas será que queria mesmo? E nós passamos a chamar o espírito para próximo de nós. Em um dos crimes, né, eu já falar um caso fantástico. Quando a gente lê esses livros, a gente fica, como que pode uma coisa dessa? O marido desencarna e a mulher fica aqui só pensando no marido, onde que ele está. Meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu vou viver sem ele? O marido veio. Aceitou o pensamento. Aceitou o chamado. E ela continuava chorando. Como é que pode? Como é que você foi? Como é que você partiu-se da sua falta? O marido, então, conectou com ela. Mentalmente. Ela passou a sentir a sensação do marido. O marido passou a grudar dela uma simbiose espiritual. Lá no livro vai falar que quando ela comia, que o marido sentia a comida junto com ela, de tão forte que era a simbiose dos dois. Nós estamos vendo aqui uma obsessão de uma pessoa que se amava, entre aspas. Ou se tinha um ao outro. Ou um pertencia ao outro. Que amor liberta. O amor liberta é a obsessão de encarnado para desencarnado. Tem a obsessão de encarnado para encarnado. Mas como que pode? Um encarnado pode obsediar o outro? Quem já viu marido ciumento? Para que uma obsessão maior que esse? Ou uma mulher ciumenta? Para que uma obsessora maior que essa, gente? Não existe. Um amigo, ele tem uma mulher muito ciumenta, mas ciumenta mesmo. Então o carro quebrou e ele chegava em casa e naquele horário e a hora foi passando e não chegou. E ele ligou para ela: meu amor, o carro quebrou. Eu quero ver o pneu furado. Traga o pneu para mim ver. Só assim ela acreditou. Imagina uma coisa dessa. É uma obsessão. A obsessão de divórcios. De você só no papel. De corpos. Um vai morar na casa, outro vai morar em outro. Mas mentalmente estão casados. Mentalmente um busca o outro, e à noite é que tem a briga. Eu sonhei com aquele traste essa noite. A gente pega o telefone e já pega de manhã pensando na pessoa. Ele não passou dinheiro para o menino. Ali já é motivo de briga. E aí ele já está lá do outro lado pensando também. Agora vai ligar agora. Aqui vai me ligar agora para cobrar o dinheiro. E ali já começa uma briga. O dinheiro não é o motivo da briga. A briga é mental. Os dois ainda continuam ligados mentalmente. É a obsessão de encarnado para encarnado. A gente vê bastante casos assim, que chegam na casa espírita para conversar com a gente. Pessoas divorciadas, que divorciam só no papel, só no corpo, mas ainda espiritualmente estão ligadas. E como que a casa espírita ajuda na dissolução? Como é que funciona o processo da desobsessão? A pessoa chega na casa espírita vivendo um processo desse. O primeiro lugar que ela vai é o atendimento fraterno. Conversar com uma pessoa que está preparada para isso. Uma pessoa que fez o curso,
uma pessoa que tem uma habilidade de conversar com alguém, porque nem todo mundo tem habilidade para conversar com as pessoas. Tem gente que quer falar a verdade, da outra reencarnação, depois foi isso, aquilo, mas falar com tranquilidade. A pessoa chegou, não precisa falar de reencarnação, não precisa falar de nada. Ouvir a pessoa. Isso é atendimento fraterno. Atendente fraterno é psicólogo, viu, gente? O atendente fraterno não veio tirar o diploma dos psicólogos. Ele tem que tirar isso da cabeça. O atendente fraterno é para ouvir a pessoa. Você vai ouvindo a pessoa, no momento que você está ouvindo a pessoa, o mentor espiritual que coordena aquele trabalho, o anjo guardião da pessoa que trouxe a pessoa começa a te inspirar. E vai te inspirando no que você tem que falar com a pessoa. E aí, o mentor espiritual seu e o mentor espiritual dela vai mostrando o desequilíbrio da pessoa. Se o atendente é vidente, ele consegue ver a entidade próxima da pessoa. A gente não fala. Olha, tem 2 obsessores com você aqui, tem cuidado. Não fala. Você vê a entidade próxima da pessoa. Você vê que tem uma entidade perturbando a pessoa. E aí você fala, fulano, você tem que voltar aqui mais. Mas por quê? Mas não que você tem que voltar aqui mais. Tem que tomar uns passos. Mas o que é passe? O passe é uma transfusão energética. Uma transfusão de energia. Nós somos uma esterilização de energia. As nossas células são energia, esteriliza energia. Nós temos uma aura, nós temos um corpo espiritual que é energia. Nós temos os chakras, ou centros de forças, que quando nós chegamos na casa espírita, às vezes desequilibrados, esses centros de forças estão também desequilibrados, conectados um com o outro. E no momento do passe, o passista sincero, o passista que veio para trabalhar mais com Cristo, não é aquele que quer mostrar que dá passe. A pessoa que tem a energia mesmo para doar. A pessoa que tem o amor mesmo para doar para aqueles que estão precisando. Naquele instante, a pessoa vai doando e vai ajudando a pessoa a harmonizar o campo energético da pessoa. E aí depois a gente pega a aguinha purificada e dá para a pessoa. Fulano, bebe essa aguinha aqui, isso é muito bom. Mas o que é isso? A água benta é água purificada. Tem fluido, tem remédio aqui. Bebe. Leva para casa aqui na sua casa, você bebe um colinho todo dia. E nós temos uma equipe para fazer o evangelho lá na sua casa para te ajudar. Uma equipe especializada que vai na sua casa. É para fazer a limpeza na minha casa? Não. Quem faz a limpeza é a faxineira. Porque o pessoal pensa que a equipe de evangelho no lar é para fazer limpeza espiritual. Eu trabalho com evangelho no lar, pessoal. E eu chego para o pessoal, Manuel, e como é que faz agora, Manuel? Como é que a gente... Qual o quarto que você quer começar? Eu falei, que quarto, minha amiga? A limpeza espiritual, que quarto? Porque não, amiga, a gente vai sentar aqui e falar de Jesus. Ah, é isso? É. Eu vou te ensinar como convidar Jesus uma vez por semana na sua casa. O evangelho no lar. Fazemos o evangelho lá. A visita do evangelho lá, ali nós já observamos o quadro espiritual, o que está acontecendo ao meu redor, e continua o trabalho da pessoa. A pessoa, então, agora é indicada a participar de um estudo que nós conhecemos na Casa Espírita, chama o atendimento fraterno, ou estudo Conheça-te a ti mesmo, ou estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos mais tranquilos, que não precisa de muito conhecimento espírita para poder debater. A pessoa começa a participar dos estudos, logo, o nome da pessoa vai ser indicado para colocar nos cadernos de orações. Se a casa tem uma casa, se tem a desobsessão, o que é a desobsessão? Uma reunião onde os espíritos vão vir ser doutrinados. Eles são doutrinados, eles são levados, eles são ajudados, e a pessoa fica bem. E se a pessoa aceita a ajuda do encarnado, os dois ficam bem. Mas se só um fica bem, o que acontece geralmente? A gente chega na casa espírita, a gente recebe ajuda, a gente recebe o passe, a gente recebe a verificada, a gente faz todo o processo com a pessoa fica boa, daqui 6 meses somos na casa espírita. Aí já fiquei boa, não preciso mais não. Aí o que acontece? Daqui 6 meses volta de novo. Então nós temos que, a desobsessão tem todo esse processo que o centro oferece. Mas tem um que o centro não pode fazer, que é a transformação moral. A profilaxia para nós podermos, gente, ter autoridade de não aproximar dessas entidades que estão pensando no mal, é a nossa transformação, gente.
É a nossa mudança de pensamento. É a nossa mudança de sentimentos. É acordar todos os dias e querer ser uma pessoa melhor. É acordar todos os dias e falar para você mesmo, eu sou um filho de Deus, eu quero transformar, eu sou luz. Se eu sou luz, eu quero gerar uma luz. Eu passo agora, não é a carregar esses espíritos para poder me influenciar, eu influencio esses espíritos com o meu ato, com a minha forma de ser. Espíritos obsessores, ferrenhos, que se transformam com a nossa forma de ser, com a nossa forma de viver. Divaldo Franco conta um caso de um espírito que acompanhava por muitos e muitos anos. E a forma de viver do Divaldo Franco. O cuidado que ele tinha com as crianças. Até que um dia uma criança foi deixada na porta de Divaldo Franco. E quando ele recebeu aquela criança que ele colocou nos braços, o espírito que o perseguia disse, você vai cuidar disso? Ele disse, sim. É minha filha. Meu filho, você acabou de receber a minha mão. A partir de hoje, acabou a minha perseguição. E se tornou amigo de Divaldo. Protegiu Divaldo da forma dele, ignorante. Então é assim. O nosso hálito mental, a nossa forma de vibrar. Como que nós vibramos? Às vezes nós chegamos em alguns lugares que o pessoal ali chegou fulano. Meu Deus do céu, deixa eu passar por ali. Não é assim? A pessoa já exala pessimismo. Só fala de coisa ruim. Mas a gente vê outras pessoas que a gente quer abraçar, que a gente quer morder, que a gente quer levar para casa, não é assim? Só fala coisa positiva, pensa positivo. Nós atraímos entidades de luz para perto de nós. Não é uma coisa melhor. Há uma frase no Evangelho que eu fico louco com essa frase. E eles falam, e eles disputavam a presença do Cristo. Disputar a presença, imagina as pessoas lá fora disputar a nossa presença, os espíritos encarnados disputar a sua presença. Ali está Manuel, ali está o Hércules. Eu vou influenciar o Hércules ali agora para fazer uma oração ali para aquele povo ali. Ele está indo no asilo, vamos influenciar agora nesse momento a fazer uma oração para essa pessoa. Imagina você ser o transmissor na terra do bem e deixar de ser o transmissor do pessimismo, do rancor, do ódio. Nós somos da luz e vamos volver para a luz. E próximo de nós, há uma multidão de espíritos esperando por nós. Quantas vezes na reunião mediúnica os espíritos chegam chorando porque fulano saiu, porque fulano está assim chorando. Nós estamos envolvendo o máximo, mas ele não aceita as nossas informações, a nossa influência. Quando será? E alguns dizem, quando a dor chegar, nós encontraremos espaço em sua mente. Será que nós vamos esperar dor para o Espírito aproximar de nós e nós sentimos amor, nós sentimos paz, nós temos da paz? Não, gente, é agora. Transformar. É a primeira reunião do ano. Falar sobre desobsessão, obsessão, a gente tem que sair daqui bem energizado. Transformar. Transformar significa passo a passo, dia a dia, doses homeopáticas. Ninguém aqui é espírito iluminado. Todos nós somos espíritos levados, não elevados. Então a mensagem que nós deixamos nessa nossa primeira reunião daqui do ano, que nós possamos encontrar dentro de nós essa tão sonhada paz que nós buscamos lá fora. A paz não está fora, meus irmãos. A paz está dentro. Sintonize com essa paz. E automaticamente espíritos iluminados estão ansiosos esperando por nós para iniciarmos essa grande jornada da transformação do planeta Terra. Deus nos abençoe e nos envolva na sua paz e que esse ano seja um ano de muita luz, de muita renovação e de muita paz. Como dizia o Cristo, como dizia Chico Xavier. Pá, que é trabalho. Que assim seja.